Sempre houve quem acreditasse nos OVNIs, objetos voadores não identificados. São objetos vindos do espaço, mas a verdade pode estar bem mais perto de casa. Sou muito cético em relação aos OVNIs. Tenho a certeza de que eram, sobretudo, os nossos planadores a voar. Durante mais de 60 anos foram concebidos, construídos e projetados discos voadores em bases ultra-secretas de investigação em todo o mundo. Secretamente afastado do resto da fábrica principal, existe um lugar onde se construíam discos voadores. Alguns alegam mesmo tê-los visto. Não há qualquer tipo de dúvida relativamente ao que eram discos voadores. Esta é a história secreta das tentativas efetuadas para alcançar a tecnologia do disco voador, para produzir o derradeiro avião militar. Estes são os autênticos OVNIs. UFO Files, os autênticos OVNIs. A história dos autênticos OVNIs tem início na Alemanha nazi. À medida que a vitória da Segunda Guerra Mundial saía do seu controlo, os cientistas alemães tentavam aperfeiçoar armas que pudessem voltar a guerra a favor de Hitler. Um destes cientistas era Victor Schauberger, um inventor que produzira modelos para um disco voador. Projetou uma máquina voadora que pudesse ser manobrada como um helicóptero, mas que pudesse viajar a uma velocidade supersónica sem ser detectada pelo inimigo. O planador de Schauberger utilizava um vórtice semelhante a um tornado que produzia efeitos magnéticos provocando a levitação. Victor era reconhecido do governo alemão, chegando mesmo a encontrar-se com Hitler. Depois disso foi incorporado nas SS e pôs em marcha novos desenvolvimentos deste conceito de disco voador. Trabalhou em conjunto com um grupo de brilhantes engenheiros alemães, onde se incluíam Klaus Haber-Moll, Rudolf Schriever, Andros Epp e Richard Mitte. Todos eles produziram planos extremamente avançados. Na verdade, os alemães tinham 3 zonas distintas de desenvolvimento de discos voadores. Uma é em Peenemünde, outra em Breslau e uma terceira em Praga. E os discos voadores produzidos por qualquer uma destas instalações chegaram mesmo a voar. Com efeito, os alemães tinham chegado bem longe a nível de desenvolvimento e tinham testado aquele aeroplano no ar. Uma das companhias, a Messerschmitt, pusera no ar um aeroplano que apresentava exatamente o formato de um disco voador. Estas imagens dos primeiros protótipos assemelham-se às fotografias de OVNIs que viriam a surgir nas décadas seguintes. Mas este mundo não pertencia à ficção científica. Eram OVNIs extremamente avançados a nível tecnológico. No caso do exército alemão, estas armas letais estavam a ser desenvolvidas com o objetivo de vencer a guerra. A batalha pela supremacia aérea durante a Segunda Guerra Mundial dominou a confrontação militar na Europa. Em 1944, a Alemanha de Hitler, o Terceiro Reich, estava prestes a sofrer um revés e no dia 13 de junho, uma semana depois do desembarque dos aliados no dia D, Hitler revelou as suas mortíferas armas secretas. Durante 2 meses, Londres foi atacada por milhares de bombas voadoras V1 lançadas através de jatos. Algumas eram abatidas a partir do chão, outras no ar. Este desenvolvimento mortífero na tecnologia de guerra viria a dar início a uma nova era na história da aviação militar. A utilização da tecnologia dos discos voadores, com o objetivo de produzir máquinas de morte ainda mais eficientes, viria a ser o culminar desta pesquisa. Durante o período nazi, assistimos ao florescer de um novo conceito, do conceito científico e do desenvolvimento tecnológico. Estes cientistas eram libertados a fim de produzir muito trabalho. Desenvolveram a ciência em todos os aspectos que são relevantes na nossa vida atual e, na verdade, ainda continuamos a viver com base nesse esqueleto. Ainda assim, não havia nada de novo em relação aos princípios básicos da ciência e dos foguetões. Desde os anos 20 e 30 que assistíamos a uma explosão de entusiastas inocentes a fazer experiências com foguetões em toda a Europa e América do Norte. Mas aquilo que os nazis faziam estava longe de ser inocente. Nas suas instalações de pesquisa de armas mortíferas, os cientistas trabalhavam numa nova geração de armamento. E os autênticos OVNIs eram uma parte fundamental desse programa ao lado dos foguetões e dos mísseis.
Uma das coisas mais incríveis que aconteceram durante a Segunda Guerra Mundial foi a quantidade de tecnologia que os cientistas alemães apresentaram dedicada ao esforço bélico e que incluía foguetões e motores a jato, mas também um extraordinário trabalho em termos de discos voadores. Mas o tempo estava a esgotar-se para Hitler e para os seus cientistas. Os aliados estavam a conseguir penetrar em todas as frentes e os alemães estavam a bater em retirada. A tecnologia dos discos voadores, tal como todas as outras armas derradeiras de Hitler, chegaria demasiado tarde. Até ao final da guerra, eles acreditavam mesmo que estas super-armas, estes super-sistemas de descarga, seriam capazes de, pelo menos, deter os aliados e que conseguiriam chegar a qualquer tipo de acordo político relativamente à guerra. O sonho de Hitler de vencer a guerra com as suas super-armas nunca se realizou. Em maio de 1945, começou a batalha final pela posse de Berlim. A guerra na Europa estava virtualmente terminada. Mas este era apenas o início da história dos autênticos OVNIs. No espaço de 3 meses, a Segunda Guerra Mundial atingiu um final dramático e horroroso. Às 8h15 da manhã do dia 6 de agosto de 1945, o Enola Gay, um bombardeiro americano B-29, largou a primeira bomba atómica sobre Hiroshima. Estando a guerra finalmente terminada, os antigos aliados tornaram-se então rivais. A União Soviética e o mundo ocidental envolver-se-iam então numa batalha pela mais recente tecnologia militar. No fim da Segunda Guerra Mundial, todas as antigas forças aliadas se envolveram numa corrida para capturar a tecnologia alemã. Os americanos capturaram o complexo modelo dos V2 e os planos para muitos outros mísseis, mas os russos capturaram os últimos modelos dos aeroplanos a jato que os alemães possuíam e uma boa quantidade de cientistas espaciais. Mas a questão fundamental passava por saber quem é que capturaria os cientistas dos autênticos OVNIs. Os segredos da engenharia espacial e dos mísseis alemães não foram a única tecnologia a cair nas mãos dos russos e dos americanos. A Guerra Fria estava prestes a começar e, paralelamente à tão propalada corrida ao armamento nuclear, com toda a exibição de material relativo aos mísseis, decorria outra corrida às armas secretas de que o público não fazia a mínima ideia. Desta vez, a corrida passava por encontrar a derradeira máquina voadora, um disco voador vindo do mundo da ficção científica. Durante a Segunda Guerra Mundial, deu-se uma importante revolução tecnológica na propulsão a jato, na física atómica e nos verdadeiros OVNIs, a tecnologia dos discos voadores. Os alemães tinham estado à frente do mundo no desenvolvimento dos verdadeiros OVNIs, e agora as suas ideias e cientistas tinham caído nas mãos das duas superpotências, a Rússia e a América. Os engenheiros alemães responsáveis pelo desenvolvimento dos discos voadores, Victor Schauberger, Rudolf Schriever e um tal Dr. Mitta, trabalhavam secretamente para os americanos, ao passo que Andreas Epp trabalhava para os russos, alegadamente na questão dos discos voadores. Na verdade, tanto os americanos como os russos exploraram os recursos de muitos dos cientistas que capturaram no final da guerra. Utilizaram esta tecnologia e estes homens para o desenvolvimento da sua ciência durante a Guerra Fria. No final da Segunda Guerra Mundial, os antigos aliados tornam-se rivais e começava assim a corrida ao armamento, característica da Guerra Fria. Os esforços americanos concentraram-se no desenvolvimento de sistemas de armas com base nos foguetões e nos mísseis. Parecia que a tecnologia dos discos voadores, que tinha capturado, tinha ficado em banho-maria. Depois, em 1947, surgiu a notícia de um OVNI que sobrevoava a América e que fora visto por um piloto americano, Kenneth Arnold. Ele estava a voar perto do Monte Rainier, no estado de Washington, e avistou 9 discos voadores a alguma distância dele. Quando aterrou, Arnold contou a sua história à imprensa local. 25 to 28 miles from Mount Rainier, and I noticed to the left of me a chain
which looked to me like the tail of a Chinese kite going at a terrific speed across the face of Mount Rainier. They looked something like a pie plate that was cut in half with a sort of a convex triangle in the rear. Kenneth Arnold provocou uma autêntica tempestade. Através das características da paisagem que tão bem conhecia, conseguiu calcular a velocidade a que estes iam e descobriu que voavam a 1900, 2000 km por hora. Na descrição que fez ao aterrar e na história que contou à imprensa, descreveu estes objetos como se fossem discos a saltar em cima da água, e é por esse motivo que temos atualmente o termo disco voador. From out of nowhere, the flying saucer mystery is with us. What is the flying saucer? What do people see and sometimes photograph? What's behind the daily reports of aerial phenomena in the nation's press? A televisão e a rádio norte-americanas começaram a transmitir relatos de pessoas que alegavam ter visto OVNIs nos céus da América. I glanced up and there were 3 flying saucers in a V, approximately a half a mile away from me at an altitude of 350 feet. Is this what Weisberger saw? A América estava presa às visões de OVNIs e à febre dos discos voadores. As Forças Armadas mostravam-se ansiosas por negar o seu envolvimento nesse fenómeno e foram à televisão tranquilizar o público americano. We can say that the recent sightings are in no way connected with any secret development by any agency of the United States. In my position in the Research and Development Organization of the Bureau of Aeronautics and of the Navy Department, I am thoroughly familiar with both our aircraft and our guided missiles programs and can state without reservation that the Navy has no saucer-shaped aircraft or missile in any of these programs. Depois, em julho de 1947, em plena febre dos OVNIs, surgiu um surpreendente relatório de outro oficial ao serviço da América. Este anunciou à imprensa a descoberta de destroços de um disco voador encontrados em Roswell, no Novo México. Dentro de horas, o acontecimento de Roswell explodiu em todo o mundo. As forças militares americanas entraram em pânico. Voltaram a emitir um comunicado oficial destinado a tranquilizar o ansioso público, negando que os destroços fossem provenientes de um disco voador. Afirmavam que não passava de um balão de um aeróstato. Por detrás de todos estes desmentidos, encontrava-se uma possibilidade mais ameaçadora para as Forças Armadas. Presumindo que os OVNIs não vinham do espaço exterior, comandados por extraterrestres, talvez todas estas visões fossem provas concretas de um inimigo mais próximo de casa. As Forças Armadas americanas foram inundadas por todo o tipo de relatórios de OVNIs. Isso levou-os a pensar que talvez algumas dessas missões OVNIs fossem, de facto, os soviéticos que estivessem no ar. Os americanos capturaram as exóticas plantas de projetos muito avançados de aeroplanos e entre elas encontrava-se o Horten 229, que fora criado pelos irmãos Horten. Este aeroplano era muito semelhante, na sua forma, à primeira descrição de um disco voador avistado sobre a América em 1947, e os americanos tinham medo de que os russos pudessem ter produzido, de facto, uma versão voadora do Horten 229. Por isso, nos anos imediatamente a seguir ao final da guerra, os relatórios sobre a visão de OVNIs foram parte integrante da crescente tensão entre o leste e o ocidente, à medida que a Guerra Fria aumentava de intensidade. No início dos anos 50, a Guerra da Coreia quase conduziu o mundo a um desastre nuclear. Na América, a paranoia e o sentimento de medo quanto a uma invasão comunista refletia-se nas atitudes da cultura popular em relação aos discos voadores. Flying saucers have invaded our planet. Washington, London, Paris, Moscow are key targets. The whole world is under attack. Os anos 50 foram uma época de ouro para o disco voador. As pessoas estavam assustadas devido à Guerra Fria, estavam assustadas com as experiências atómicas e, ao mesmo tempo, olhavam também ansiosamente para a exploração espacial e para o avanço da tecnologia. Nesse sentido, o clima era perfeito para que se esperassem visitas extraterrestres vindas do espaço. Invaders from Mars.
He saw them land from outer space. He saw them capture innocent people only to destroy. Ainda assim, para as Forças Armadas Americanas, os continuados rumores e a especulação que se fazia sentir eram a camuflagem perfeita para os autênticos OVNIs. Espalhados pelos desertos da América, existiam locais como Área 51, White Sands e Los Alamos, onde, paralelamente a testes e a mísseis e programas espaciais, decorriam centenas de outros projetos misteriosos e ultra-secretos. Neles se incluíam testes a paraquedas efetuados a grandes altitudes, testes a satélites, bem como o desenvolvimento de futuros veículos espaciais. Um destes programas secretos chamava-se Projeto Mogul. O Projeto Mogul era um projeto ultra-secreto para escutar os russos, utilizando equipamento em balões de grande altitude. As Forças Armadas Americanas estavam desesperadas por descobrir os segredos do programa soviético para assim desenvolverem uma bomba atómica rival. Precisavam de saber quando é que os soviéticos iam testar uma das suas armas. Só 20 anos depois da ocorrência é que o governo americano foi obrigado a confessar que o incidente Roswell em 1947 foi na verdade um teste militar secreto levado a cabo pelos americanos. Publicaram um relatório onde se concluía que aquilo que fora recuperado não eram restos de uma nave espacial extraterrestre, mas sim os destroços de um projeto de pesquisa de força aérea que na altura era secreto e tinha o nome de código Mogul. Mas havia bons motivos para que os americanos tivessem medo dos russos. A experiência na Guerra da Coreia e o surpreendente aparecimento do avião de caça MiG eram indicadores de como a tecnologia militar russa estava avançada. A América precisava de recuperar e recuperar depressa. Poderia um disco voador supersónico ser a resposta para isso? Nos anos 50 estava aberta a corrida para a construção da derradeira arma, um aeroplano supersónico invisível aos radares. Aquilo de que precisavam era do domínio da ficção científica. A Força Aérea Americana queria um novo interceptor de aviões de caça, uma coisa com que nenhum aeroplano soviético se parecesse. Um avião completamente novo que conseguisse voar mais depressa e mais alto do que qualquer outra coisa que estivesse no ar naquela altura. Em 1953, a CIA descobriu que a Avro, a companhia aeronáutica canadiana, estava a trabalhar secretamente num revolucionário aeroplano, um disco voador. Isto era uma ideia original de um visionário engenheiro aeronáutico britânico. O gênio por detrás do projeto do disco voador foi John Frost. Veio de Inglaterra na qualidade de projetista de outro projeto, mas rapidamente ficou intrigado com a ideia de pôr discos voadores no ar. John Frost fora responsável por um dos desenvolvimentos mais inovadores da aviação, o avião de caça com asas curvas e sem cauda. A inspiração por detrás das primeiras ideias de John Frost veio do facto de ele colecionar um álbum de recortes com todos os relatórios de OVNIs que estavam a surgir em todo o mundo. Começou a filtrá-los até chegar a pelo menos duas origens possíveis. Uma delas apontava estas naves como tendo sido produzidas pelo homem e a sua origem remontava à Alemanha. Frost estava intrigado com os relatórios sobre os discos voadores nazis. Temos atualmente provas que revelam que ele participou em entrevistas a cientistas alemães, principalmente a um deles, Mitte, que trabalhara diretamente com os discos voadores alemães. O Dr. Mitte alegava que trabalhara durante 10 anos no programa nazi de discos voadores e que a sua equipa tinha de facto construído um protótipo de disco voador. Mitte mostrou a Frost fotografias, planos e plantas. Frost estava convencido de que conseguiria transformar em realidade os planos de Mitte. John Frost tinha a promessa de uma coisa que ninguém mais conseguia realizar naquela altura. Um aeroplano supersónico, com uma velocidade mais de 2 vezes superior à velocidade do som, que pudesse voar mais alto e mais rápido do que qualquer coisa que já existisse e que não precisasse de uma pista de descolagem ou de um aeródromo. Em 1952, a fábrica canadiana de aeroplanos Avro escondia um dos projetos mais confidenciais e ultra-secretos da América. John Frost formou um grupo secreto chamado Grupo de Projetos Especiais. Era composto por homens tal como ele, engenheiros e técnicos, cientistas que viriam a trabalhar nas ideias que ele próprio concebera, ideias que conduziriam de facto a projetos de discos voadores.
Um dos engenheiros aeronáuticos que trabalhou com John Frost neste conceito revolucionário foi David Garland. John Frost era profundamente inglês. Era um típico senhor inglês do sistema escolar público, mas que tinha uma grande experiência na indústria de aviação. Eu diria que o entusiasmo dele era contagiante. Nenhum problema era demasiado grande. Havia uma solução para todo e qualquer problema. Na verdade, não existiam problemas, mas sim desafios, e fomos confrontados com imensos desafios. O primeiro projeto de John Frost foi o Projeto Y, um aeroplano com o formato de uma pá e que era construído à volta de um motor circular, semelhante a uma panqueca. Conseguiria descolar verticalmente ou em rotação e voar como um interceptor supersónico. O Projeto Y foi concebido como um aeroplano sem cauda e com motor a jato. Na verdade, utilizava a tecnologia dos discos voadores. A equipa de elite de Frost construiu um modelo em forma de pá numa oficina muito bem vigiada na fábrica Avro. Em 1953, foi testado em segredo um modelo com uma cauda triangular e flaps a jato para controlar a descolagem na vertical. Os defeitos do projeto rapidamente se evidenciaram. Um dos principais problemas de qualquer aeroplano que descole e aterre com a parte de trás seria a imensa destreza exigida ao piloto para que este conseguisse descolar verticalmente do solo nessa posição. Conseguir voltar ao solo nessa posição seria, de facto, incrível. John Frost concentrava agora todos os esforços da equipa de projetos especiais no desenvolvimento de um projeto circular que era essencialmente um disco voador. O círculo é o mais eficiente dispositivo capaz de pairar. Consegue-se mais elevação se lhe dermos um determinado impulso à volta da periferia. Assim sendo, isso faz sentido quando ficamos suspensos a pairar. O próximo projeto de John Frost teve o nome de código de Y2. O projeto Y2 era um aeroplano completamente circular que utilizava agora um sistema de rotor no centro e vários motores na orla exterior que forneciam energia a esse rotor, permitindo-lhe uma descolagem vertical e uma eventual direção para que pudesse voar a altitudes com que ninguém sonharia. Tratava-se de um avião de caça supersónico com uma orla muito estreita que ele estava a vender e, nessa altura, a Força Aérea Americana comprou através de uma doação de $10 milhões para a investigação que ele estava a desenvolver. Em 1956, a corrida espacial e a corrida ao armamento promovidas pela Guerra Fria estavam no seu auge. As Forças Armadas americanas mostravam-se desesperadas por investir em tecnologias de novas armas. Patrocinado por fundos americanos clandestinos, começou assim o desenvolvimento do disco voador supersónico. No edifício Sheffer estava um aeroplano de tamanho normal, com 15 metros de diâmetro e alimentado por 6 motores. Testá-lo provou ser uma perigosa tarefa, que quase matou toda a equipa de Frost. O teste foi quase catastrófico. Os motores do disco preso no hangar começaram a girar descontroladamente e quase arrebentaram com o telhado do laboratório de investigação. John Frost decide que não há forma de poder continuar o seu trabalho com um disco voador completo. O projeto supersónico é momentaneamente abandonado para que ele possa construir um veículo de teste mais pequeno que acabará por ficar conhecido como Avrocar. A especificação do projeto do Avrocar consistia em poder voar a uma velocidade de 480 km por hora, o que era uma velocidade bastante modesta, mas tinha um elevado rácio impulso-peso, conseguindo, para além disso, voar a uma altitude de 9.300 metros, além de aterrar e descolar na vertical. Em 1957, o modelo protótipo de Frost recompensou finalmente o anterior investimento que as Forças Armadas Americanas tinham feito neste projeto. O Avrocar era um veículo teste de escala reduzida que servia a dois grandes objetivos. Funcionava como um veículo teste para o aeroplano supersónico que ainda se encontrava no edifício da Sheffer e podia ser também o jipe voador de que o exército americano precisava. Com armamento, podia mesmo ir para o campo de batalha como uma arma de confronto. Em 1959, os dois protótipos de descolagem vertical saíram da fábrica. O objetivo, a longo prazo, passava por produzir um disco voador que conseguisse atingir mais de 2.400 km por hora. Voou ao longo das pistas de descolagem, descongelando bastante bem as pistas, afastando o gelo e a neve, e teve problemas ao pairar sobre um terreno acabado de ceifar quando a erva foi lançada ao ar e depois desceu através dos tubos do aeroplano. Começámos então a pensar no que poderíamos fazer para impedir aquilo que se chama a ingestão de objetos estranhos através da tubagem.
O disco voador fez vários voos teste, mas a sua forma tornava-o incrivelmente difícil de conduzir. Era um labirinto de desafios. O maior desafio que este conceito enfrentou foi a instabilidade do passo da hélice, devido ao facto de o centro de navegação estar demasiado à frente relativamente ao centro de gravidade. Isto não é de todo uma boa receita para um bom voo. O princípio da descolagem vertical e de pairar no ar funcionavam. Foram feitas modificações, mas a falta de energia e os inadequados mecanismos de controle eram dificuldades que tinham de ser ultrapassadas se quisessem ver o Avrocar a voar tal como tinha sido projetado. Para além do desenvolvimento de um poderoso controlo do passo da hélice, a única forma que conhecíamos de fazer com que um objeto circular se estabilizasse no ar era mantendo-o a girar, tal como acontece atualmente com os discos voadores com que as crianças brincam, em que a ação giratória concede estabilidade. Alguns dos primeiros objetos de John Frost tinham com efeito grandes componentes giratórias, e acreditava-se que a energia giroscópica desses mecanismos concederia alguma estabilidade aos projetos que se calculava que viriam a atingir velocidades equivalentes a 3 vezes a velocidade do som. Frost estava convencido de que conseguiria controlar o problema de instabilidade. Mas os americanos insistiram em adicionar uma unidade de cauda curva. Frost considerava que isso representava uma traição ao seu conceito original. Assim sendo, em dezembro de 1961, o programa do disco voador Avro, que custara $10 milhões, foi oficialmente posto de parte. Ainda assim, alguns dos engenheiros que trabalhavam no projeto não abandonaram totalmente o sonho de Frost. Não existe verdadeiramente qualquer futuro aerodinâmico para uma nave circular que viaje a uma velocidade subsónica. No caso supersónico, com algumas modificações e puxões na sua forma, de modo a assemelhar-se um pouco mais a uma nave triangular, poderíamos ver um resultado possível. John Frost sempre acreditou que o seu conceito original era realizável. Apesar dos resultados desfavoráveis obtidos nos testes efetuados ao Avrocar, o trabalho que John Frost dedicara ao projeto supersónico revelou que ele de facto teria conseguido voar. Mas infelizmente, devido ao facto de o dinheiro ter simplesmente parado de entrar, a companhia deu por terminado todo o projeto. Toda a tecnologia voltou para os Estados Unidos, que eram de facto os seus verdadeiros donos naquela altura. A extremamente confidencial tecnologia dos discos voadores voltou para a América. Mas será que estes aparentes fracassos escondiam na verdade um projeto de discos voadores mais dissimulado que viria posteriormente a funcionar? Este é Jack Pickett. Há 40 anos era editor de revistas militares nos Estados Unidos. Tinha mesmo livre acesso aos mais variados locais. Numa visita que fez à base MacDill, que a Força Aérea tinha na Flórida, ficou convencido de que vira verdadeiros discos voadores da Força Aérea Americana. Não há qualquer tipo de dúvida relativamente ao que eram. Eram discos voadores. Estavam 4 estacionados numa estrada daquela área reservada da base. Os tamanhos variavam. Havia um com 6 metros, outro com 14, um terceiro teria uns 21 metros e o maior devia ter uns 37 metros de diâmetro. Eram círculos perfeitos. Jack Pickett fora convidado a fazer uma visita à base da Força Aérea, com o objetivo de escrever um artigo sobre o aeroplano recentemente posto de parte. Foram mesmo mostradas a Pickett algumas fotografias notáveis do aeroplano no hangar. Ele mostrou-me fotografias de muitos desses aeroplanos em voo de formação. Mostrou-me fotografias deles com escoltas de jatos e com escoltas normais a voar ao lado deles. O investigador militar Michael Schratt passou os últimos 10 anos a investigar a história de Pickett. Schratt trabalhou de perto com Pickett para produzir uma série de reconstruções de fotografias do aeroplano experimental que Pickett vira. Aquilo que Pickett viu parecia incrível, mas garantiram-lhe de que se tratava verdadeiramente de discos voadores experimentais e esta era a prova de que estes tinham mesmo voado. Eu perguntei a que velocidade e a que altitude é que eles conseguiam voar e ele respondeu-me que já tinham feito voos especiais com eles. Perguntei-lhe claramente por que razão não iam dar continuidade a aeroplanos capazes de voar a semelhante rapidez e altitude, por que razão os estavam a pôr de parte. Ele respondeu que tinham concebido versões melhores, com menos problemas de manobrabilidade.
Pickett escreveu o seu artigo e estava pronto a publicá-lo, mas à última hora a Força Aérea retirou a permissão e apoderou-se de todas as fotografias de Pickett, que mantém toda a sua história e continua convencido daquilo que viu. Vi as fotografias deles em pleno voo, fui até lá e toquei mesmo nos aeroplanos. Examinei-os e não há qualquer dúvida de que era um aeroplano extraordinário, que parecia exatamente aquilo que os discos voadores devem parecer. Michael Sherratt está convencido, através de todas as provas, de que a história de Pickett é de facto verdadeira. Acredito que estes eram os objetos originais, os verdadeiros e autênticos. O que já falo com o Jack há mais de 4 anos e ele sempre se mostrou consistente, nunca alterou a sua história. O aeroplano que Jack viu conseguia atingir os 25 mil km por hora e penso que essa é uma das razões para que permaneça confidencial até hoje. As alegações de Pickett vêm ao encontro de um passado de acentuadas tensões típicas da Guerra Fria. No início dos anos 60, Francis Gary Powers, o piloto americano de aviões U-2, foi morto no decorrer de uma missão de espionagem por cima da União Soviética. Na Europa, os soviéticos construíram o Muro de Berlim, dividindo o leste do Ocidente. E com a crise dos mísseis cubanos, o mundo aproximava-se mais do que nunca de uma catástrofe nuclear. Tal como acontecera nos anos 50, a cultura popular refletiu o medo e a paranoia da época e voltava a agarrar-se à ameaça vinda do espaço exterior. The nations of the world mobilize their armed might, rushing to defend the Earth against the unknown weapons of the super race from the Red Planet. Subitamente assistiu-se a uma vaga de visões de OVNIs. We jumped out of the car and stood by the side of the road just as this thing passed over our heads, barely above the treetops. It was hovering over the house and it was moving side to side directly over this house. And as far as what it was, I wouldn't have the slightest idea. Passei os últimos 25 anos a investigar o fenómeno dos OVNIs e acredito que grande parte das testemunhas são pessoas de confiança que viram qualquer coisa estranha no céu. Na maior parte das vezes, aquilo que viram foram fenómenos produzidos pelo homem ou fenómenos da natureza, como balões, planetas, a reentrada de satélites na atmosfera terrestre, coisas desse tipo. Ainda assim, existe uma pequena mas significante percentagem de visões para as quais não há qualquer tipo de explicação nesta altura. Existia, contudo, uma explicação para estas misteriosas visões de OVNIs que não envolvia criaturas extraterrestres. Sou muito cético em relação aos OVNIs. Numa única frase, diria que praticamente todos os OVNIs, tirando aqueles que tinham uma cobertura semelhante a uma caçarola, todos os OVNIs, excetuando esses, tinham provavelmente um contrato com a Força Aérea Norte-Americana. Nos anos 60, Alan Brown trabalhava na base experimental secreta Skunk Works da Lockheed, no deserto do Nevada. Estávamos numa época em que tanto a Rússia como a América receavam a capacidade de ataque nuclear da outra potência. Os russos confiavam profundamente na tecnologia dos satélites para espiar os Estados Unidos. Os americanos investiram principalmente em aeroplanos de vigilância manobrados por humanos. Lockheed construíra o U-2, um aeroplano ultra-secreto de espionagem capaz de voar a grandes altitudes e concebido para vigiar dissimuladamente o território soviético. Mas este era vulnerável ao radar do inimigo. Quando o primeiro avião, o U-2, foi abatido sobre a Rússia através de mísseis aéreos, já antes disso se reconhecera que a vida do U-2 provavelmente não iria ser muito longa, porque não fora concebido de um ponto de vista de secretismo e não se previa que fizesse alguma coisa drástica para conseguir melhorias. A tecnologia dos discos voadores era capaz de produzir o derradeiro aeroplano, um que fosse invisível aos radares. Iniciou-se assim uma competição para a substituição do U-2. Com efeito, o Lockheed conseguiu o contrato e, assim sendo, eu vi-me envolvido na construção de um avião chamado Have Blue. E o programa passou rapidamente de um assunto confidencial para um assunto ultra-secreto, quando se percebeu a magnitude daquilo que se poderia fazer com um avião que era essencialmente invisível aos radares.
Nos 10 anos que se seguiram, envolta num total secretismo, uma nova geração de aviões furtivos de caça foi rigorosamente testada na Área 51, a base aérea de testes que o governo dos Estados Unidos possuía no Nevada. Não há dúvida de que é necessário fazer um teste em grande escala sobre uma área muito ampla, o que significa que vão haver pessoas na periferia que vão ver estes objetos de aspecto estranho no ar e que são imediatamente relatados na imprensa popular como tendo vindo de Marte, de Saturno e assim por diante. Assim, a história de Jack Pickett pode ser verdade. Ao longo deste período, era a Força Aérea Americana que estava a desenvolver um aeroplano capaz de escapar aos radares do inimigo. Precisamente aquilo que os pioneiros da tecnologia dos discos voadores sempre prometeram. Além disso, 12 anos depois, surgiu outra testemunha que parecia confirmar a história de Jack Pickett. Warren Botts, um ex-piloto da 8ª Força Aérea, viu um aeroplano idêntico a um disco voador escondido num hangar de acesso restrito enquanto estava de visita a Wright-Patterson, uma das bases da Força Aérea, para uma reunião de pilotos. To my surprise, I saw this huge disc airplane and was almost wall-to-wall in circumference, and it was jet-powered from what I saw. I started to walk over to look at it, not thinking anything about it, and an armed guard, stopped me and told me I'm not allowed to be in there. So I left, but I did see a large circular airplane in there. Surratt tinha agora o relato pessoal de uma segunda testemunha sobre o extremamente confidencial disco voador. Ele descreveu resumidamente o mesmo aeroplano que Jack Pickett tinha visto e descreveu outras características que Jack não tinha descrito. Por isso, ao confrontar estes dois homens, tive consciência de que estava a lidar com algo real. Apesar de todo o ceticismo, Warren Botts, tal como Pickett, continua convencido daquilo que viu. People that I spoke to since that time said it never existed, which I think they're wrong because I know what I saw. I believe that we do have flying saucers. They did exist, and they do exist now. O que ambos os homens viram era extraordinariamente semelhante ao projeto final do Avrocar, concebido por John Frost, e que as Forças Armadas Americanas declararam abandonado. Muitas pessoas acreditam que, em vez de ter sido abandonada, a pesquisa relativamente à tecnologia dos discos voadores continuou a ser desenvolvida. Julgo que isso está definitivamente a ser usado atualmente, porque não só conseguimos chegar até junto do nosso inimigo sem qualquer tipo de aviso prévio, como também temos invisibilidade a nível de radar. Temos invisibilidade acústica. Não precisamos de pistas de descolagem. Temos o potencial para voar fora da nossa atmosfera, no espaço exterior, e isso era o santo grau que a Força Aérea Americana sempre desejou. Continua a existir muito material confidencial em relação ao desenvolvimento da tecnologia dos discos voadores. Mas no final do século passado, os cientistas e engenheiros americanos já tinham realizado grande parte das esperanças e dos sonhos relativamente aos discos voadores. Uma máquina de combate capaz de vigiar a uma velocidade supersónica sem ser detectada pelos radares, construída não sobre um disco circular, mas sim sobre uma pirâmide. Durante um período de 15 anos, este revolucionário aeroplano foi classificado como um projeto negro, um dos segredos mais bem guardados da América. Este era o derradeiro OVNI, um aeroplano supersónico de ataque que voava de forma semelhante a um jato, mas de forma furtiva e indetectável pelos radares. Em 1988, os americanos decidiram revelá-lo ao mundo. Há um aspecto interessante na razão porque o F-117 foi revelado ao público no final de 1988. Tinha sido imposta aos aviões a restrição de voar apenas à noite. E por isso os pilotos destes aviões estavam confinados a um campo aéreo completamente escuro no meio do Nevada. E acabámos mesmo por perder alguns pilotos que simplesmente se desorientaram durante os voos noturnos. Nessa altura, a Força Aérea decidiu que seria melhor começar a voar durante o dia e que, ao fazê-lo, deveria dar alguma indicação sobre o que andava a voar pelos céus, de modo a que não recebesse uma nova onda de informações sobre OVNIs.
Para evitar os radares e o encontro com mísseis aéreos, o furtivo avião de caça de Lockheed, o F-117, adotou alguns dos conceitos do disco voador. Principalmente a ideia de que a forma do aeroplano determinava a sua visibilidade perante o radar inimigo. Temos uma assinatura radar substancialmente melhor do que alguém alguma vez esperara. E a principal razão para isso consistia no facto de esta apresentar uma abordagem à análise da atuação furtiva diferente daquela que tinha sido feita no passado. Basicamente descobrimos que uma forma piramidal de muito pouca profundidade, com arestas muito voltadas para trás, originava uma assinatura muito mais baixa do que qualquer outra coisa que já fora feita anteriormente. Um ano depois do avião furtivo de caça ter sido tornado público, o Império Soviético começou a desintegrar-se. A 9 de novembro de 1989, com a queda do Muro de Berlim, abriram-se as fronteiras entre a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. A Guerra Fria tinha efetivamente chegado ao fim. Mas não passou muito tempo até que o avião furtivo de caça fosse confrontado com o seu primeiro combate contra um novo inimigo na Guerra do Iraque. A sua invisibilidade perante os radares, aliada a um bombardeamento de precisão, chocou o mundo. Podíamos ir até lá e lançar as bombas exatamente à altitude que pretendíamos, com uma grande precisão, e atingir precisamente os alvos que pretendíamos sem sermos vistos. Todo o período da Guerra do Golfo, em 1991, foi marcado por termos efetuado milhares de sortidas sem que os nossos aviões tivessem sofrido um único arranhão. As habilidades únicas do avião furtivo de caça foram demonstradas na Guerra do Golfo, mas este continuava a apresentar uma falha de caráter básico. Tinha de ser concebido em torno das necessidades de um piloto. As máquinas de combate do futuro não terão piloto. Quando pensamos no custo, tanto a nível político como moral, que a perda de uma equipa altamente treinada tem atualmente, tudo parece apontar na direção dos VANs, veículos aéreos não tripulados. Não há nada de novo no conceito de um aeroplano não tripulado. Desde os primeiros dias da aviação, foram muitos os que desenvolveram essa ideia. Alguns deles com um certo grau de sucesso. O desenvolvimento de voos espaciais não tripulados abriu o caminho a futuras possibilidades na aviação. A maior questão do futuro passa certamente por um aeroplano não tripulado. E podemos mesmo chegar a aviões em miniatura que terão cerca de 15 centímetros de diâmetro e que poderão entrar em edifícios. Na verdade, a extensão daquilo que poderá ser feito no futuro é essencialmente enorme, é esmagadora. Talvez o futuro esteja nesta nova geração de máquinas voadoras. O mais recente Aerobot da Sikorsky consegue atingir grandes velocidades, planar e descolar e aterrar na vertical. Ainda assim, estes veículos parecem estar muito longe daquilo com que os engenheiros dos discos voadores de Hitler haviam sonhado. Máquinas no limiar da ficção científica capazes de atingir uma fenomenal velocidade supersónica. Talvez a ciência dos discos voadores nunca tenha existido realmente. Desde que permaneçamos perto do chão, conseguimos um eficiente mecanismo de ascensão. Isso não o transforma de todo numa nave eficiente em céu aberto. Não é simplesmente uma forma eficiente, e só os discos voadores do espaço exterior é que conseguiram fazer alguma coisa dela. Acredito que tal não passa, provavelmente, de algo que é fruto da imaginação. Há outras pessoas que insistem não apenas que o sonho da tecnologia do disco voador é possível, mas também que, às escondidas de todos nós, isso já foi alcançado. Acho que este é o maior segredo que a Força Aérea Americana tem, e acho que é chegada a altura de se revelarem os factos sobre o programa norte-americano do disco voador movido a jato. Não há qualquer tipo de ameaça à segurança nacional, e já está na hora de esse pássaro gigante ver a luz do dia. Algumas das últimas invenções são atualmente do domínio público, mas grande parte delas continuam secretas, alimentando mais especulação sobre a visão dos OVNIs nos nossos céus. O sonho da derradeira máquina voadora continua por realizar. Versão portuguesa Santa Claus Audiovisual.
em março. Compreenda as teorias da relatividade pela mão do seu criador. Assombre-se com o exército do futuro. Conheça a ascensão e queda do Império Romano. Não perca os novos episódios de Evolução. Contemple o maior achado de arte rupestre da Europa. E estremeça com o segredo nazi na Argentina. Março no canal de História, a televisão que faz história.